Felipe Luiz é maluco, maluco no bom sentido. Escalação ousada para a estreia do Brasileirão. Chegou o grande dia, meus amigos e minhas amigas. Flamengo vai cobrar calote e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, meu filho. Botão logo aqui embaixo, clica aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Manhã com Pedrão, Plata e De La Cruz treinaram normalmente no treino que enveredou até a noite. Ontem no CT Ninho do Urubu, os refletores do CT Jorge Elal trabalharam porque Felipe Luiz quis deixar nos trinques, tintim por tintim, detalhadamente, taticamente, como o Flamengo enfrentará a equipe do Internacional. Desde a vitória do Flamengo em cima da equipe do Fluminense, Felipe Luiz e o Flamengo estão estudando minuciosamente a equipe de Roger Machado, tá? Que inclusive é uma das melhores aí do Campeonato Brasileiro nesse recorte, nesse primeiro recorte de temporada, beleza? Então, Plata e De La Cruz devem figurar entre os titulares. A gente já vai comentar aqui sobre a escalação, né? Infelizmente o Gerson não joga, sequer deve ser relacionado, não treinou de novo. O Arrascaeta também não joga, sequer deve ser relacionado. Esse aí deve ficar fora até da Libertadores. A situação do Gerson já é mais tranquila, já deve viajar para a Venezuela, mas hoje também tá fora. Danilo também tá fora. No entanto, o Flamengo tem o retorno de Bruno Henrique, que está lesionado desde o primeiro jogo da final diante da equipe do Fluminense. O Cebolinha também tá tudo certo. Esses aí, pelo menos na lista de relacionados, estarão, beleza? Temos um provável time aqui, pessoal, que é o seguinte. No gol, Agustin Rossi. Na lateral direita, Wesley, zaga, Léo Ortiz e Pedro. A dupla, Leléo. Na lateral esquerda, Alexandro. Dupla de volantes, Eric Pulgar e Gerson. Eric Pulgar e Alan. Tá? É a dupla de volante do Flamengo. Nico De La Cruz. Tá? Bruno Henrique, Luiz Araújo e Gonçalo Plata. Repetindo, repeteco. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Alan, De La Cruz, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Gonçalo Plata, tá? Esse é o primeiro, o esboço de escalação. De repente a gente pode ter a entrada do Everton Araújo no lugar do Alan, tá? Já que a gente não pode contar a priori com o Gerson e também com o De Arrascaeta. Esse aí tá até uma situação pior. O Gerson, ele tá com incômodo muscular. O De Arrascaeta não, tá? É uma situação diferente. A equipe colorada vem a campo com o goleiro uruguaio Rocher, Aguirre, Vitão, Rogel, Bernabé, Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick, Wesley e Valência. Ener Valência, aliás, que retomou a boa fase justamente contra o Flamengo no ano passado, quando marcou gol em cima do Flamengo, e desde então vem jogando bem na equipe do Internacional. Aquele jogo lá que era para o Flamengo ter vencido, aliás, no Beira-Rio, mas acabou que o Flamengo perdeu um monte de gols, né, uma forma absurda. O Fabrício Bruno falhou no finzinho do jogo, depois dos 40 minutos, e acabou que o Flamengo deu mole e perdeu naquela oportunidade, tá? Quem apita hoje é Davi de Oliveira Lacerda, assistente Neuza Inês Bach e Douglas Pagum, e o VAR Caio Max Augusto Vieira. Esse árbitro é bom. O Davi Oliveira Lacerda é um dos poucos árbitros bons aqui do futebol brasileiro. Pode ser que ele entre e faça uma tremenda de uma cagada. Qualquer árbitro tá sujeito a isso, mas ele deixa o jogo rolar, não fica marcando faltinha, manda levantar mesmo, vambora, a bola vai rolar. E são duas equipes que gostam de ter a bola, gostam de jogar futebol, que é a equipe do Roger Machado e a equipe do
Felipe Luiz, sobretudo o nosso Flamengo do Felipe Luiz. Beleza? Vai ser um jogo bem jogado. Digamos, acredito eu até que são as duas melhores equipes do futebol brasileiro nesse primeiro recorte. O Internacional foi campeão gaúcho. O Internacional, aliás, ainda não perdeu nessa temporada. A última derrota do Internacional foi por 3-0 contra o Fortaleza na última rodada, tá? Do Campeonato Brasileiro do ano passado. Aliás, o Inter perdeu um amistoso, né? Eles jogaram contra a seleção mexicana, olha que loucura, rapaz, no estádio Beira-Rio, e perderam por 2-0 contra o México. Mas na temporada oficial, o Internacional não perdeu. Inclusive foi o campeão gaúcho, depois de muito tempo, em cima da equipe do Grêmio. Mas vambora, tem que ganhar. Brasileiro é jogo difícil toda hora, não é campeonato estadual, por isso é tão valorizado. E nós queremos o brasileiro, então tem que entrar com o pé na porta logo no início da competição e ganhar essa bagaça aí dentro do estádio do Maracanã, apesar dos desfalques. O Inter também tem. O Vitão, por exemplo, até então era um desses desfalques. Mas, ao que tudo indica, ele já parece que se recuperou e deve enfrentar o Flamengo. O Roger não conta com Vitor Gabriel, Juninho e Kaique Rocha, tá? São jogadores que o Roger Machado não conta, beleza? Vamos lá, pessoal. Muita gente me perguntando sobre o Pedro para esse jogo de hoje às 9 horas da noite. Vai ser pelo menos relacionado, Pedro, coisa e tal? Calma. A tendência é que o Pedro retorne paulatinamente nesse início de campeonato brasileiro ainda. Entretanto, na segunda quinzena deste mês de abril, a comissão técnica médica do Flamengo não quer acelerar esse processo. Aliás, não está acelerando esse processo. Estou vendo, acompanhando muito, porque está acelerando. Não está acelerando. O que acontece é que o Pedro está tendo uma recuperação muito acima da média. Isso o próprio médico do Flamengo, Fernando Sasaki, falou pra gente lá no CT Ninho do Urubu, que essa recuperação do Pedro não é normal. É algo fora de série e por isso que ele deve retornar antes. Foi o que ele falou. Aí depois, se aí deu ruim, aí a responsabilidade é do médico. Mas não está sendo apressado. Etapas não estão sendo queimadas. Então, a priori, hoje devemos ter o Bruno Henrique como o centroavante do Flamengo. Então, quem sabe o Juninho, mas a escalação base é essa que eu passei para vocês. Já está tudo ok, já está tudo certo com o Bruno Henrique, beleza? Cara, esse manto de goleiro, eu não tinha reparado não, tá uma coisa linda isso aqui, olha aí. Uma coisa maravilhosa esse manto de goleiro do Flamengo, do Agostinho Rossi, cara. Lindo pra caramba esse manto, cara. Eu vou comprar um manto desse aí, hein? Mas vambora, que tem coisa pra gente conversar. Pessoal, já falamos de Campeonato Brasileiro. Hoje tem transmissão da Pedrão RN TV. Espero contar com a sua presença lá na Pedrão RN TV, beleza? Com comentários de Gordola e WL. Eu mesmo que narro o jogo. Pedrão, tu narra? Tô aprendendo. A gente faz um react lá do jogo também, alguns comentários. Então conto com a sua presença. Pedrão RN TV. Já vai lá e se inscreve. Tá? A segunda rodada vai ser no dia 6 de abril, às 6h30 da tarde, diante da equipe do Vitória. A terceira rodada contra o Grêmio em Porto Alegre, no dia 13 de abril, às 5h30 da tarde. A CBF divulgou até a 11ª, tá? A quarta rodada, Flamengo e Juventude, dia 16 de abril, às 9h30 da noite. A quinta rodada, Vasco e Flamengo, que o mando é do Vasco, dia 19 de abril, às 6h30 da tarde. O Vasco, inclusive, está tentando passar esse jogo aqui para São Januário, Newton Santos ou até mesmo Amazonas. Manaus, capital do Amazonas, para levar esse jogo aí contra o Flamengo.
Na sexta rodada, o Flamengo pega o Corinthians no Maracanã às 4 horas da tarde. Na sétima rodada, tem Cruzeiro e Flamengo, Gabigol e Flamengo, rapaz. Aí, no dia 4 de maio, às 6h30 da tarde, meus amigos. Na oitava rodada, tem Flamengo e Bahia, dia 10 de maio, 9 horas da noite, tá? No Maracanã, Flamengo e Bahia. Na décima rodada, na nona rodada, tem Flamengo e Botafogo no estádio do Maracanã, dia 18 de maio, às 6h30 da tarde. Na décima rodada, tem Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, dia 25 de maio, às 4 horas da tarde. E na 11ª rodada, tem Flamengo e Fortaleza no dia 1º de junho, às 6h30 da tarde, no estádio do Maracanã. E os outros jogos, Pedrão? Não sei. A CBF ainda não desmembrou, né? Não revelou as outras datas. Tem algumas datas bases, mas os horários e as datas são essas aqui que estão confirmadas. É importante informar o torcedor, sobretudo aquele que mora nos locais que o Flamengo vai jogar. No meio disso tudo aí tem Copa Libertadores da América, terá a Copa do Brasil também, aliás. Alô, Edinaldo, já foi eleito presidente da CBF. Vamos marcar esse sorteio aí para ver quem o Flamengo vai enfrentar aí na Copa do Brasil, né, meu filho? Mas vamos lá, pessoal. Ó, com o time titular, o adversário do Flamengo venceu o Clássico Andino. O Deportivo Táchira venceu o Estudiantes de Mérida por 3-2. Já são 18 pontos em 9 rodadas, 5 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota da equipe venezuelana no campeonato venezuelano. O próximo jogo da equipe de Edgar Pérez Greco é contra o Flamengo na quinta-feira, dia 3 de abril, pela Copa Libertadores da América. Gente, campeonato venezuelano não é parâmetro, o Flamengo tem que entrar em campo com a faca no dente e ganhar essa bagaça aí de qualquer jeito. São 3 pontos importantíssimos, são 3 pontos fora de casa. É uma vitória que o Flamengo não tem fora de casa na Copa Libertadores da América desde o ano de 2022, quando o Flamengo se sagrou campeão da competição. Aquela noite encantada no José Amalfitani na Argentina, 4-0 para o Flamengo. Desde então o Flamengo não consegue, um troço aí, não sei o que aconteceu, vencer fora de casa. Então essa é a grande oportunidade para se afastar desse tabu, dar um chute nesse tabu e vencer essa bagaça, beleza? Matheus Gonçalves protesta contra a Ferge pela não eleição de Wallace como a revelação do Campeonato Carioca. Através das redes sociais, o jovem jogador do Flamengo publicou uma foto do jovem companheiro e escreveu: o Wallace não foi revelação? Brincadeira, hein, dona Ferge? O Wallace meteu gol pra burro, 4 gols no Campeonato Carioca, garoto novo, garoto jovem, ajudou o Flamengo no início, que foi o campeão. Não dá pra cobrar muita coisa, né, pessoal? Até porque a Ferge errou o escudo do Flamengo, botaram lá o escudo antigo do Flamengo, erraram lá o CRF, um negócio assim realmente impressionante. Quem foi escolhido foi o meia, Riquelme Felipe, do Fluminense, que não fez nada no campeonato. Deve ter feito um gol ou outro aí, mas contra o Flamengo, principalmente, não arrumou nada. Parece até ser bom jogador o garoto, mas, o Wallace, acredito eu que merecia, né, muito mais esse posto de revelação do Campeonato Carioca. Mas agora são águas passadas, pensamos em Campeonato Brasileiro. Vai começar, minha rapaziada, coisa linda, coisa boa. Mais tarde já tô partindo pro estádio do Maracanã. Cortei o cabelo, você vira aí, ó. Ficou maneiro, né? Show. Fiz amizade com o barbeiro de novo. Ó, o diretor do Flamengo, José Botto, avaliou o impacto do calendário no novo formato do Mundial de Clubes da FIFA e destacou que a competição pode ser mais favorável para as equipes da América do Sul do que as europeias, viu? Olha o que ele falou. É uma competição eliminatória. Um dia ruim todo mundo tem. Nessas condições é possível.
Se fosse uma liga de pontos corridos com esses clubes, seria muito mais difícil. Agora, numa competição em que em certo momento um time será eliminado, é possível um clube sul-americano vencer o Mundial. Olha aí, tá confiante o Boto, hein? Segundo o Boto, os times sul-americanos estarão no auge da temporada, enquanto os europeus precisarão decidir entre manter os jogadores treinando ou conceder férias antes do torneio. O dirigente também apontou que, caso os europeus tratem o Mundial como uma pré-temporada, o nível de disputa pode ser mais equilibrado. Olha o que o Portuga falou. Em termos esportivos, é melhor para nós, clubes sul-americanos, do que para os europeus. Estamos no meio da temporada, os jogadores vão chegar na sua melhor forma física. Não sei o que os europeus vão fazer. Ou seguem treinando até o Mundial para os atletas não perderem a forma, ou vão dar férias e encarar o Mundial como uma pré-temporada. Do nosso ponto de vista, prefiro que eles encarem como uma pré-temporada. Alguns times europeus que são realmente muito fortes. Em condições normais, são mais fortes do que as equipes sul-americanas. Essa forma como eles vão encarar o Mundial vai dar uma equilibrada nas coisas. Pois é, veremos aí qual será o comportamento dos clubes europeus. Isso vai ser realmente muito importante. Muita gente não entende, às vezes, que eu falo isso aqui. O dinheiro é muito maior. Assim, não tem, infelizmente, por conta do câmbio, por conta da situação econômica que nós estamos inseridos, a gente não consegue realmente competir mais. Porque senão, se fosse pau a pau, se o euro tivesse 3-1, não precisa nem tentar pau a pau, tivesse 3-1, o Flamengo já ia ter um time mais forte que várias equipes da Europa. Eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Pessoal, BAP, presidente do Flamengo, rasgou elogios a Felipe Luiz e falou também sobre calotes. Felipe é uma criatura de natureza intensa, se alimenta desse caos do futebol, do jogo, do treino, tem um envolvimento com isso. É muito diferente estar num clube onde disputa vários títulos com 70, 80 partidas por ano e mudar para um calendário que vai jogar 6, 8 partidas por ano com intervalo de meses, no caso da seleção. O vício dele é forte e o vício dele é o Flamengo. Ele está se realizando e se divertindo também. E o BAP abordou o tema calote, meus amigos. BAP citou o Corinthians e detonou caloteiros e falou: Flamengo só venderá jogador se for à vista, no cash, no Brasil. E ele fala: eu acho curioso que quando você diz, no caso o João Guilherme, que estava lá no Mengo Cash apresentando, olha, não vou vender mais se não for à vista porque os clubes não honram o que estava combinado. As pessoas se surpreendem com isso. As pessoas deveriam se surpreender com quem não paga. Você ficaria sócio de alguém que está te devendo 1.000, 2.000 e uma transação? Comportamento acende uma luz amarela para a gente. Eu fiquei surpreso com a reação generalizada nesse sentido, porque basicamente eu disse que agora só vendo se for à vista. Se tiver dúvida, não puder comprar, tá tudo bem. Para o clube brasileiro, o Flamengo só vai vender se for à vista ou com garantias, como direito de transmissão. Me dá como garantia o seu contrato de direito de transmissão que eu vendo. E eu concordo com ele. Porque o dinheiro da Rede Globo, ela tem que cair no clube, porque da Globo, da Amazon, das outras emissoras que vão transmitir, da Record, ela tem que cair no clube, porque se ela não cai, a emissora não pode transmitir o jogo, e ela quer transmitir o jogo, então ela vai pagar. Então a melhor garantia possível que você tem é o dinheiro da emissora. Entendeu? Inclusive, há uma informação que o Flamengo vai aproveitar essa vinda do Internacional aqui hoje, que aliás já está desde ontem, e, meus queridos, vamos ajeitar isso aí. Vamos ter que continuar com o nosso processo na FIFA mesmo? Para que vocês paguem? Ou tem como resolver na moral? Aliás, já pagaram a dívida com o Cruzeiro e com o Palmeiras, que tinham também de outras contratações e não pagaram a do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, se inscreve e deixa o like, meu querido. Tamo junto, saudações bruneiras.